Olá, aluno e aluna do CPV UEL, tudo bem? Você já conhece o nosso Cineclube? Toda sexta-feira nós disponibilizamos no Instagram e no Facebook do cursinho um filme que será debatido via live do Instagram na semana seguinte. Serão ao todo 7 filmes que abordam diferentes temáticas muito importantes para alimentar nossa compreensão de mundo e contribuir para a sua preparação para o vestibular. Então, depois dessa aula, corre lá no Instagram e no Facebook do CPV UEL e aproveita! Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre sociedade colonial, crise e rebeliões, o conteúdo da apostila 1 nas unidades 6 e 7. Como vocês devem ter percebido, falei isso para vocês na última aula, essa é a nossa última aula em que tratamos sobre o período colonial da história do Brasil, certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado bem até aqui e que vocês continuem aproveitando, continuem acompanhando essas aulas, enviando suas dúvidas se tiverem e as sugestões para nós melhorarmos cada vez mais esse conteúdo para vocês, certo? Vamos começar então com aqueles recadinhos de praxe que eu sempre dou no começo da aula. Se você já assistiu as outras, muito bem, você já está sabendo o que eu sempre falo, mas para quem está chegando agora, eu sempre repito, né? Se você está chegando agora e ainda não viu as aulas anteriores, assista as aulas anteriores, pelo menos dá uma passadinha rapidinho para ver o que já foi trabalhado e, principalmente se você está chegando agora, veja a primeira aula, que é a aula onde eu dou algumas dicas para vocês acompanharem todas as aulas durante o decorrer deste ano, certo? Também participe do nosso grupo História CPV 2020 no Facebook, manda lá sua solicitação, pede para participar. A gente sempre posta as aulas e os materiais para vocês utilizarem durante as aulas nesse grupo e é onde vocês podem enviar suas dúvidas, interagir com os professores, enfim, é o nosso canal de comunicação para as aulas de história aqui do CPV. E por último, mas não menos importante, sempre leia a apostila antes de cada aula, antes da unidade referente àquela aula, porque, especialmente nesta aula, eu vou fazer isso, eu sempre trabalho com o conteúdo que não está sendo abordado de uma forma tão aprofundada pela apostila, tá? Então essa aula, ela trabalha de uma forma complementar à apostila. Então você precisa sempre estar a par do que está sendo tratado nas duas, certo? Antes de tudo, só fazendo uma revisãozinha, uma retomada do que a gente viu na nossa última aula, eu falei com vocês sobre a sociedade mineira no Brasil colonial, né? O chamado ciclo do ouro, o momento onde são feitas as descobertas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais e toda a sociedade colonial começa a se articular em torno dessa extração de ouro. Então eu falei para vocês qual que é a relação entre a expansão territorial do Brasil e as descobertas de ouro que acontecem nesse momento. Falei sobre a sociedade mineira, como que essa sociedade ela se articulava, as crises sociais que eram constantes, que eram frequentes, que apareciam. E também falei da característica das minas, a característica de urbanização, certo? A sociedade mineira foi a primeira vez, dentro do período colonial, em que a sociedade se formou ao redor das cidades, né? Rompendo com aquele padrão da economia açucareira de tudo ser feito ao redor, em torno dos engenhos. E na aula de hoje, como já foi dito no título, nós vamos falar sobre as crises do sistema colonial. Como que esse sistema, que durou 3 séculos dentro do Brasil, começou a entrar em declínio, começou a entrar em decadência nas suas últimas décadas e atravessou por uma série de crises marcadas por muita violência e por muitas revoltas dos colonos aqui na região do Brasil. E nós vamos trabalhar então com os movimentos nativistas, que se você ainda não viu, não sabe o que é, pausa esse vídeo, corre lá na apostila que tem a definição certinha para vocês, e as rebeliões coloniais, certo? Eu pretendo fazer uma comparação com vocês. Os nossos objetivos nessa aula serão então entender como que o sistema colonial entra em decadência, vai se encaminhando para o seu fim, e entender as diferenças entre os movimentos nativistas e as rebeliões coloniais, beleza? Vamos nessa então? Começando com o fim, né, do sistema colonial. Qual que é a grande característica, o que leva esse sistema colonial, que foi vigente no Brasil por 3 séculos, entrar em declínio, começar a decair?
No final do século XVIII, que, como o Juninho explicou para vocês em aulas anteriores dele, vai do ano de 1701 até o ano de 1800, começa a acontecer um declínio na mineração do Brasil colônia, certo? E isso é somado com a difusão dos ideais iluministas na Europa. A Europa, naquele momento, está passando por grandes movimentações, está passando pela Revolução Francesa, os Estados Unidos estão começando a conquistar a sua independência, então essas ideias iluministas, elas começam a ser difundidas a partir da Europa e começam a ganhar espaço aqui dentro da colônia. Então são ideias que vão defender desde pautas mais radicais para a época, como o fim da escravidão, até pautas mais burguesas, vamos dizer assim, que é uma pauta de independência da metrópole, de autogoverno, de autonomia, né? E tudo isso vai contribuindo para corroer esse sistema colonial. E junto com isso, a gente tem uma característica interessante, que está bem descrito lá na apostila, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas que é a administração do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele foi ministro de Estado do Império Português de 1750 até 1777. E o Marquês de Pombal promove uma série de reformas administrativas no Império Português, tentando melhorar a administração do Império sobre as suas colônias. No entanto, isso tem como resultado que a colônia do Brasil acaba ficando mais fortalecida, acaba se tornando mais autônoma em relação a Portugal. E todo esse contexto de declínio da mineração, da economia passando por dificuldades, dessas ideias libertárias, ideias de independência se difundindo por toda a colônia, os brasileiros, aqui entre aspas, né, porque ainda não há um Brasil, um país, Brasil naquela época, começam a se sentir cada vez mais insatisfeitos com a administração real, com a administração da coroa sobre a colônia do Brasil. E isso, em suma, o que quer dizer? O enfraquecimento do chamado Pacto Colonial. Lembram do Pacto Colonial que eu mencionei algumas aulas atrás? Que era aquele pacto de que a colônia é submissa à metrópole, ela só pode fazer comércio com a metrópole, ela só pode obedecer à sua metrópole, que é Portugal. Todos esses eventos, todos esses fatores, eles vão acabar contribuindo para esse pacto colonial se enfraquecer. E então que começa esses movimentos de revolta, de rebeliões dentro da colônia. Mas antes da gente falar desses movimentos de revolta e essas rebeliões, vamos só refletir um pouquinho sobre uma ideia que a gente tem hoje sobre o brasileiro. Vocês já ouviram falar nessa expressão, às vezes até mesmo vocês já falaram, que assim, o brasileiro é um povo muito pacífico, o brasileiro não fica insatisfeito com a sua situação, não toma atitudes mais enérgicas para resolver aquelas coisas que lhe trazem insatisfação. Será que isso é verdade mesmo? Quando a gente para pensar no sistema colonial, durante todo o período colonial, a violência ela era uma prática cotidiana, certo? Era uma prática que existia no dia a dia. Basta você pensar na forma como os escravos eram tratados naquela sociedade. Tá? No entanto, essa violência ela também se traduzia numa violência política. Por quê? Durante todo o período colonial, a colônia brasileira viveu muito isolada do restante do mundo. As condições de vida eram muito precárias para a época e isso levou a muitas revoltas durante todo o período colonial. Então, a colônia ela não foi nem de longe um espaço pacífico, um espaço onde a população aceitava passivamente aquilo que a metrópole determinava. E isso é o que a gente vai ver no decorrer dessa aula. E eu vou deixar como dica para vocês, essa vai ser a minha única dica de hoje, mas são materiais bem legais que eu acho que vocês iam aproveitar bastante. Existem 3 nerdologias de história que falam sobre todos esses movimentos de violência dentro da colônia. Eu vou deixar lá nos materiais complementares para vocês, que vocês podem acessar se estiverem assistindo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo, tá? Então acompanhe lá, porque ele vai acabar dando uma complementada nessa nossa aula de hoje. Aqui é só para vocês verem o Marquês de Pombal, né, foi o ministro de Estado português que promoveu essa série de reformas. E só para a gente entender, então, como que essas práticas de violência elas foram constantes ao longo do período colonial, alguns historiadores, alguns pesquisadores fizeram um levantamento nos códigos de lei do Reino de Portugal, certo? O Código Penal português, dá pra gente dizer assim. E eles identificaram que
os conflitos, as rebeliões, a violência na colônia era tão frequente que existiam inúmeras palavras para classificar esses movimentos, para classificar esses tumultos. E eu vou só comentar algumas delas aqui para vocês verem a dimensão que esses movimentos de insatisfação tomavam dentro da colônia. Haviam as insurreições, que acontecia quando a população se revoltava, às vezes com os escravos se juntando a eles também, e tinha um objetivo concreto e um objetivo imediato, seja resolver uma situação de violência ou de tributo excessivo que era cobrado, enfim, ele tinha um objetivo muito concreto e imediato. Havia a sedição, que era quando se juntavam 10 ou mais colonos armados que tinham uma intenção clara, uma intenção declarada de perturbar a ordem pública. Se esse conjunto de colonos armados chegasse a reunir até 30 mil pessoas ou mais, aí a gente já estava falando de uma rebelião, certo? Que uma rebelião, ela já traz consigo uma ameaça de anarquia, uma ameaça de guerra civil. Havia também a assuada, que é o ajuntamento de colonos com o objetivo de atingir a ordem pública e ofender autoridades. Havia o motim, que era quando uma multidão com diferentes tipos de insatisfações, com diferentes motivações políticas, resolvia se amotinar, resolvia se juntar, caminhar pelas ruas, fazer uma quebradeira para expressar aquelas suas insatisfações com as situações de penúria dentro da colônia. E haviam também os tumultos, né, que pode ser descrito assim brevemente como uma revolta do povo, uma revolta das classes populares especificamente, que não envolve membros da elite. Tá? Então, essas definições só para vocês verem como que as autoridades coloniais elas estavam tão acostumadas a lidar com essas revoltas que elas acabaram criando diferentes termos, diferentes palavras para descrever os diferentes tipos de revoltas que sempre estouravam dentro da colônia. E o primeiro tipo de revoltas, os primeiros movimentos que nós vamos tratar aqui são os chamados movimentos nativistas. Tá? Os movimentos nativistas estão bem descritos na apostila, vou acabar não entrando em muitos detalhes aqui, mas é muito importante a gente reforçar o seguinte, que eles acontecem pelo menos desde o século XVII. E a grande característica dos movimentos nativistas é que eles atuam contra problemas políticos e econômicos locais. Tá? Então esses movimentos nativistas, eles nunca pensaram no seguinte, a gente vai lutar, a gente vai se revoltar para o Brasil se tornar independente. Não, eles tinham objetivos muito específicos, eles queriam resolver situações que estavam vivendo ali na sua localidade, no seu dia a dia, e nem sonhavam com uma independência da colônia. E, vamos dizer, o primeiro desses movimentos nativistas, o mais lembrado até hoje, e que não está descrito na apostila de vocês, por isso que eu vou dar mais detalhes aqui, foi a chamada Revolta da Cachaça, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1660. Explicando rapidinho, brevemente, o que foi a Revolta da Cachaça. Ela aconteceu quando um grupo de fazendeiros ali da região do Rio de Janeiro, né, em torno da cidade do Rio de Janeiro, invadiu a cidade, que era a capital do sul, vamos dizer assim, e assumem o poder dessa cidade. Eles expulsam o governador, invadem a Câmara, convocam novas eleições e cancelam os tributos que a coroa cobrava sobre o comércio da cachaça. Então a gente chama de revolta da cachaça porque esses fazendeiros eles estavam insatisfeitos com a cobrança de tributos excessivos, né? Então os impostos excessivos e a proibição do comércio de cachaça pela coroa. Então, por conta do pacto colonial, a coroa resolveu proibir que os colonos fizessem um comércio de cachaça por conta própria. Por quê? Porque o comércio de cachaça concorria com o vinho português, certo? Então, a coroa baixou essa proibição do comércio de cachaça. Alguns governadores não aplicaram, mas assumiu o poder no Rio de Janeiro um governador que resolveu aplicar a proibição do comércio da cachaça e a cobrança de tributos. E no momento em que isso começou a acontecer, esses fazendeiros se rebelaram, invadiram a cidade, assumiram o poder e expulsaram o governador. Mas não acabou por aí. Esses colonos, esses fazendeiros, ficaram 5 meses amotinados, né, 5 meses revoltados,
com o controle da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, passados esses 5 meses, o governador retornou com o apoio naval de Portugal e com o apoio de tribos indígenas daquela região. Né? Ele esperou, então, esses apoios chegarem, ele cercou a cidade, retomou o controle e acabou punindo, decapitando os revoltosos. Tá? Mas ficou conhecido por ser um movimento que teve uma longa duração, né, relativamente, e que acabou tomando o poder da cidade do Rio de Janeiro. Um outro movimento nativista que acabou não sendo falado na apostila, mas que eu vou mencionar brevemente aqui para vocês, e que é muito parecido com esse, aconteceu em Pernambuco, no ano de 1666, quando uma elite de proprietários de terras prendeu o governador daquela capitania e enviou ele de volta a Portugal, acusando ele de corrupção e de mau governo. Então esse governador estava deixando Pernambuco de perna para o ar, essa elite proprietária se revoltou e acabou prendendo e enviando de volta para Portugal. E os exemplos não param de se multiplicar. Vamos ver mais alguns deles. Um outro movimento desse tipo aconteceu em Sergipe, no mesmo ano que aconteceu em Pernambuco. Alguns colonos, né, alguns colonizadores, habitantes ali da colônia, tomaram a Câmara Municipal da capital de Sergipe na época e expulsaram o Capitão Mor, né, que era uma espécie de autoridade política, autoridade militar que tinha o domínio sobre aquela capitania. Outra revolta que está bem descrita na apostila de vocês é a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. Nessa revolta foi uma revolta contra o monopólio de comércio pela coroa e que organizou um governo próprio durante o período de 1 ano. Né? E após esse 1 ano, as autoridades da coroa invadiram a cidade novamente, tomaram o controle e puniram os revoltosos. Outro movimento nativista que aconteceu em Salvador, no ano de 1711, quando a população inteira, uma revolta de massas, se revoltou contra o preço do sal e das mercadorias importadas. E finalmente, nosso último exemplo de revolta nativista, a rebelião de Vila Rica, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1720, contra os tributos sobre a produção de ouro, que eu mencionei bastante para vocês na aula anterior. O que eu quero que vocês prestem atenção de todas essas rebeliões que eu mencionei para vocês é o seguinte, que nenhuma delas apresenta uma proposta de confrontar a coroa e pedir a independência da sua região. Né? Elas só querem resolver alguns problemas que são específicos, alguns problemas pontuais. Então, é um governador que está sendo muito linha dura, ou está sendo corrupto, não está administrando bem, ou é o preço das mercadorias que está muito alta, que está prejudicando a vida econômica daquela região, mas nenhuma delas propõe a ruptura com Portugal, a ruptura do pacto colonial. E esse que é o ponto mais importante da gente compreender dos movimentos nativistas. Apesar de serem rebeliões violentas, apesar de serem rebeliões que afrontam os poderes da coroa, elas não pedem, elas não exigem a separação da coroa. E a grande marca de tudo isso é que todas elas são reprimidas com muita violência pela coroa portuguesa, certo? Agora, só mostrando para vocês algumas imagens, né? Esse daqui, na verdade, foi bem difícil de encontrar imagens para essas aulas, porque essas rebeliões elas acabaram ficando um pouco esquecidas, né, na história durante muito tempo. Mas aqui é uma representação da revolta de Beckman e essa uma representação da revolta de Vila Rica. E é interessante vocês notarem as classes sociais que estão envolvidas em cada uma dessas revoltas. Né? A revolta de Vila Rica ela tem mais negros, pessoas das classes populares envolvidas. Como eu falei para vocês, esses movimentos nativistas, então, eles não exigiam a independência da colônia, não exigiam a independência em relação a Portugal. Mas, com as rebeliões coloniais, isso vai começar a mudar. Olha só. O primeiro exemplo que a gente tem de uma rebelião que acaba afrontando a coroa é a Revolta dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco no ano de 1710. A Revolta dos Mascates também está bem descrita na apostila de vocês, não vou contar toda a história dela, mas basta a gente entender que foi uma disputa entre os comerciantes da cidade do Recife
e os fazendeiros da cidade de Olinda, né? Recife naquela época ainda pertencia a Olinda, era uma vila, não era uma cidade independente, e os comerciantes do Recife, insatisfeitos com essa situação, se revoltaram para instalar uma Câmara Municipal para conquistar uma autonomia dentro da cidade do Recife. E a grande característica dessa revolta dos mascates é que ela foi o primeiro movimento a defender a autonomia e o autogoverno frente à coroa portuguesa. E a gente vai ver que nas próximas décadas do século XVIII, né, a partir do final do século XVIII, os colonos passam a defender e passam a buscar cada vez mais o ideal do autogoverno republicano. Um governo independente da coroa, independente de Portugal e republicano, certo? Um governo administrado pelo povo, não mais uma monarquia. As maiores rebeliões que a gente tem desse tipo, que é o que a gente vai tratar agora, aconteceram em Minas Gerais e na Bahia. E essas duas rebeliões que aconteceram em Minas Gerais e Bahia, elas acabaram ficando conhecidas, vocês já devem ter ouvido falar, como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Mas, na verdade, eu não vou chamá-las assim e eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o significado de cada um desses nomes, certo? Conjuração significa um pacto entre rebeldes para a defesa de alguma coisa, nesse caso, para a defesa do autogoverno. Tá? Então, quando eu estou falando em conjuração, eu estou falando a partir da perspectiva daqueles que estão se rebelando, daqueles que estão insatisfeitos. Eles chamam uns aos outros de conjurados, ou seja, pessoas que fizeram um juramento para defender esse ideal. No entanto, quando eu falo de inconfidência, eu estou falando a partir da perspectiva daquele que foi afrontado, né? Ou seja, o rei, a coroa, o governo de Portugal. Então, o inconfidente é aquele que não é fiel, é uma acusação contra os súditos infiéis ao rei. Tá? Então, só para a gente refletir um pouquinho sobre o significado dessas palavras, que eu não vou usar aqui nessa aula, tá? Porque elas partem de perspectivas diferentes. Ou seja, eu posso chamar a rebelião de Minas Gerais tanto como conjuração quanto como inconfidência. Com a Bahia é a mesma coisa. O que vai mudar é a perspectiva que eu quero reforçar quando eu uso cada uma dessas palavras. Tá? Vamos analisar rapidinho essas duas rebeliões e comparar? Bora lá. Aqui é só uma figura ilustrativa, né, mostrando o governo dos mascates. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses dois grandes exemplos de rebeliões coloniais que nós temos, pelo menos as mais conhecidas. Na apostila de vocês está bem descrito quais que foram os motivos de cada uma dessas revoltas, quais que foram os desdobramentos, quem que foram as pessoas envolvidas. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Então é importante, se você não leu o texto da apostila, dá uma pausinha rapidinho, corre lá, lê o textinho sobre a Inconfidência Mineira e sobre a Conjuração Baiana. Por quê? O que eu vou focar aqui vai ser fazer uma comparação entre essas duas, tá? Para vocês verem quais que foram as diferentes formas que a coroa, que o governo português tratou essas duas rebeliões por conta de terem pessoas diferentes envolvidas em cada uma delas. Vamos passar para as informações, para os textos, para vocês entenderem o que eu estou falando. No caso da Inconfidência Mineira, né, dessa rebelião em Minas Gerais, em 1789, quem que liderou essa rebelião? Foi a elite intelectual e econômica das Minas. E quem que eram essas pessoas? Eram cônegos e padres, poetas, médicos, engenheiros, naturalistas e militares. E todas essas pessoas eram ligadas por interesses em comum, interesses econômicos em comum e a defesa da autossuficiência das Minas. Então, percebam o caráter dessas lideranças. Eram lideranças de elite, certo? Eram lideranças que não estavam ligadas ao povo, não estavam ligadas às classes populares, às classes mais pobres. Era uma elite, eram pessoas que tinham condições de estudar, eram pessoas que ocupavam altos cargos dentro dessa sociedade mineira. Uma outra característica são as propostas que essa elite, que esses revoltosos fazem para o movimento. Então, eles propõem a independência da região das Minas e um governo republicano, né? Um governo que seja administrado pelo povo, um governo que reforce a coisa pública, né? Vamos dizer assim, aquilo que é de todos dentro daquele sistema.
eles se inspiraram na independência dos Estados Unidos, que estava acontecendo mais ou menos naquela época, e tinha em Tiradentes a figura como a figura de propagandista. Tá? Então Tiradentes ele não era uma grande liderança desse grupo, dessa elite intelectual, ele era um militar, um oficial militar, mas ele ficou conhecido por ser um grande propagandista desses ideais defendidos pelos rebeldes lá de Minas Gerais. Como vocês vão ver lá no texto da apostila, essa rebelião de Minas Gerais ela nunca chegou a acontecer, então não houve o povo saindo nas ruas, não houve a quebradeira, nada disso. Ela foi denunciada antes de acontecer, as autoridades reprimiram, teve um julgamento de 3 anos que terminou com as penas de prisão e degredo, ou seja, expulsão da colônia desses revoltosos. E Tiradentes acabou sendo enforcado e esquartejado em praça pública para dar um exemplo para as populações que, porventura, de alguma forma, quisessem se revoltar contra o domínio da coroa. Mas, antes de tudo, gravem, então, a ligação entre as lideranças, as propostas e a forma como foi reprimida essa rebelião, para a gente analisar a rebelião mineira, a rebelião da Bahia, perdão. E aqui só uma imagem, né, do Tiradentes. O Tiradentes ele acabou sendo transformado em herói no início da República. Por muito tempo ele foi esquecido, apagado da história, mas quando começou a República no Brasil, a República precisava de um herói, lembraram do Tiradentes e resgataram essa figura dele. Vamos comparar agora essa rebelião que aconteceu em Minas Gerais com a rebelião que aconteceu na Bahia no ano de 1798. Quem que eram essas lideranças? Em sua maioria, eram negros livres, né, que trabalhavam como artesãos, como soldados, com funções mais simples, mais baixas dentro daquela sociedade. Eram escravizados e também haviam brancos e mestiços, mas todos eles pobres, todos eles pertencentes às classes populares. E eles começaram a difundir essas ideias de libertação e ganharam muita adesão, muito apoio das classes populares na Bahia, que estava muito insatisfeita com a situação de pobreza e com a situação de escravidão com a qual ela convivia diariamente. As propostas desses revoltosos da Bahia eram muito parecidas com aquelas propostas daqueles rebelados em Minas Gerais. Eles queriam a independência e uma república democrática. Defendiam até mesmo a abolição da escravidão, a incorporação das classes mais pobres no sistema político, no governo daquela região. Eles se inspiraram na Revolução Francesa, que já estava chegando em sua fase final naquele ano. E a grande característica dessa rebelião na Bahia é que os revoltosos eles divulgavam e discutiam abertamente essas ideias, justamente para tentar atrair cada vez mais a população, a classe mais pobre da Bahia, para apoiar essas ideias. No entanto, a repressão também foi muito diferente em relação à repressão da revolta em Minas Gerais. As lideranças da Bahia, todas elas foram enforcadas e esquartejadas em locais públicos. Então, eu trabalhei esses 2 casos sem focar muito nos detalhes, são coisas que vocês já podem ver nas apostilas, mas só para a gente refletir um pouco como que foi diferente o tratamento da coroa, o tratamento do governo português, quando se tratava de lideranças que faziam parte de uma elite, né, de uma burguesia daquela região das Minas, e quando se tratava de uma liderança popular, de uma liderança que era formada por negros, por escravizados, por brancos, por mestiços, mas todos eles das classes mais pobres, das classes populares, certo? Então, fica para a gente refletir sobre essa diferença de tratamento que havia com relação às diferentes classes sociais dentro da colônia. E aqui, só uma imagem, a gente encontra poucas imagens até hoje, né, sobre essa revolta na Bahia, porque ela foi realmente apagada, esquecida por muito tempo, mas essa é uma representação, uma figura das principais lideranças envolvidas com essa rebelião. E por hoje nós vamos ficando por aqui. A minha intenção foi só trazer para vocês nessa aula alguns exemplos, algumas explicações de como que essa sociedade colonial ela começa a se decair, começa a se desagregar e as rebeliões que vão acompanhando esse período final. Lembrando, né, a nossa aula é uma aula curta, uma aula que
trata-se apenas de um recorte, então é muito importante que vocês vejam os materiais complementares, pesquisem mais, estudem mais, leiam mais sobre, que eu garanto que vocês vão ganhar cada vez mais ao se aprofundar nesses assuntos. Como sempre, eu deixo algumas questões finais para a gente refletir sobre o que nós conversamos na aula, e eu queria deixar essas 3 questões. Se existe realmente uma tradição pacífica no povo brasileiro, uma tradição de não se revoltar contra as suas autoridades. Outra questão para a gente pensar, quais que são as relações entre cor da pele e classe social dos rebeldes e a memória que nós temos sobre eles, né? Porque hoje nós temos o Tiradentes como um grande herói, o grande herói rebelde do período colonial. Mas a gente não conhece ou simplesmente esquece uma diversidade de lideranças que tiveram um papel tão importante quanto, ou até mais importante do que o próprio Tiradentes. E a última questão é que se os heróis nacionais que nós reconhecemos hoje, como Tiradentes, Dom Pedro I, muitos outros, eles são reconhecidos ou eles são criados. Ou seja, eles já são heróis por conta das coisas que eles fizeram, então eles vão ser sempre heróis, vai ser sempre assim, nada disso vai mudar. Ou somos nós mesmos que criamos esses heróis quando nós estamos em busca de inspirações para os nossos projetos políticos. Então, todas essas questões aí são apenas para vocês refletirem, pensarem um pouquinho sobre esses conteúdos, para a nossa aula ela não ficar só no conteúdo, né? Só na informação. A gente sempre tem que trazer um pouco de reflexão para o nosso momento presente também. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Como eu falei para vocês, acabamos aqui as nossas aulas sobre o período colonial, e na próxima aula nós já vamos começar a falar sobre o Brasil se tornando independente, né? Que começa com o período joanino, é o tema da unidade 7 na apostila 1 de vocês, tá? Como sempre, para vocês gravarem bem essa aula, fixarem o conteúdo, resolvam os exercícios que estão lá na apostila, confiram os materiais complementares que eu coloquei em PDF para vocês, e não esqueçam, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, mandem lá no nosso grupo do Facebook, que nós estamos sempre atendendo vocês. Por hoje é só, e como sempre, não vão embora sem escutar a nossa música de encerramento. Eu pensei numa música bem brasileira, uma música bem educativa, então vocês vão ficar hoje com Dino Franco e Mouraí cantando Inconfidência Mineira. Até mais e até semana que vem. Há 2 séculos passados, defendendo os ideais, surgiu a Inconfidência no chão de Minas Gerais. É que ouro e diamante, por ser ali abundante, gerou problemas sociais. No apogeu do garimpo, a coroa portuguesa cria aquela lei do quinto, demonstrando esperteza. Logo após vem a derrama e o povo todo reclama e vê sumir sua riqueza. Ante ao cerco lusitano, Vila Rica enfervecia. Era tanta a revolta que o país se enfurecia. A pressão foi aumentando, muita gente conspirando, ninguém mais ali dormia. Eis que então nesse cenário surgem grandes brasileiros. O Alferes Tiradentes da lista era o primeiro. Cláudio, Inácio e Maciel desempenham um papel, e Gonzaga o conselheiro. Tinham estes brasileiros muito amor pela nação, iniciaram com bravura a nossa libertação. Combinaram o levante, tudo em grande segredo. Joaquim Silvério dos Reis
delatou tudo por medo. O plano foi desvendado, Tiradentes enforcado e os outros para o degredo. Ficou, porém, a esperança de uma pátria livre e forte, pela nossa liberdade. Só se entregaram com a morte. A semente foi plantada, a independência alcançada no Brasil de sul a norte.